segunda aula aqui do curso de Teologia, propriamente hoje falando sobre Cristologia. Então, na primeira aula nós fizemos uma introdução falando sobre a importância de se estudar Cristologia. E agora falaremos mais especificamente sobre a pessoa de Cristo. É claro que vamos ver dois momentos, ou melhor dizendo, dois prismas diferentes. Veremos o que as confissões de fé, os catecismos nos falam acerca de Cristo, e veremos também ainda nesta aula sobre algumas teorias erradas acerca do Cristo, o que no decorrer da história ensinou-se sobre Jesus Cristo. Então, teremos a abrangência desses dois pontos de vista na aula de hoje. Então, vamos lá. A pessoa de Cristo. Então, quando nós falamos sobre Cristo, nós precisamos falar sobre essa pessoa divina de Cristo e também do Cristo homem. Essas duas naturezas que coexistiam e tinham harmonia na pessoa de Cristo Jesus. Porém, no decorrer de alguns anos, desde as Escrituras Sagradas, os autores bíblicos, como Paulo, como vemos aqui no capítulo 1, do verso 9 ao 10 do livro de Efésios, onde ele diz: "E Deus nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos." Então vemos Paulo trazendo aqui de que o Senhor Deus fez convergir ou voltou-se para Cristo todas as coisas. Então, nós temos Cristo sendo tratado nas cartas paulinas, nas cartas gerais, mas nós sabemos que a igreja não se encerra no ano 100 com a última carta, o último livro escrito como o livro de Apocalipse. A história da igreja continua após esse momento e, por isso, nós temos, em tempos mais presentes, as confissões de fé, os credos, os catecismos, que vai abordar a figura de Cristo e o que cada igreja acredita acerca da pessoa de Cristo. Por isso, que quando nós falamos de credo, quando nós falamos de confissão de fé, quando nós falamos desses conjuntos de regras ou de princípios dogmáticos que cada instituição acredita acerca de um ponto da teologia cristã ou um ponto bíblico. Nós teremos também, do outro lado, algumas seitas que surgem também com as suas crenças, com os seus princípios, as suas figuras, onde eles irão apresentar a forma de crer sobre Cristo. Então, hoje, abordaremos sobre essas formulações teológicas e doutrinárias no decorrer da história da igreja, contada na Bíblia Sagrada, mas principalmente na história da igreja escrita pós o período bíblico. Então, é necessário compreender que tanto as definições que existem nos credos, como o credo de Antioquia, que foi o concílio de Antioquia, que começou em 325 depois de Cristo, o credo contido ali na carta do sínodo de Antioquia. Teremos também o credo de Niceia, que é conhecido como concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. Temos o credo de Niceia, quando foi ratificado. Teremos o concílio de Calcedônia, o credo de Calcedônia, que são as definições teológicas acerca daquilo que eles acreditavam. Temos as confissões doutrinárias, como a segunda confissão de Helvete, em 1566, confissão de fé de Westminster. Eu tenho essa confissão de fé aqui, né, de Westminster. Temos o Catecismo Menor de Martinho Lutero, temos a Confissão de Augsburgo, temos o Catecismo Heidelberg, né, e breve Catecismo de Westminster, onde vai estar falando também da pessoa de Cristo. Também para os presbiterianos renovados, temos aqui também, falaremos um pouco da Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana Renovada. Então, falando aí sobre essas confissões doutrinárias, nós vamos pegar aqui uma fala de Martinho Lutero, do breve catecismo que ele escreveu.
Olha o que ele fala acerca da sua crença em Cristo. Gente, eu vou estar lendo alguns trechos dessas confissões aqui agora. Creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. É meu Salvador, que me remiu a mim, homem perdido, condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu sirva em eternidade, em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isto é certíssima verdade. Então, Martinho Lutero vai trazer em sua confissão, nesse breve catecismo, a forma como ele acreditava em Jesus, como ele enxergava Jesus. Ele enxergava aqui, fazendo um resumo, como um verdadeiro Deus, nascido do Pai, desde a eternidade, e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Ele acreditava que Jesus era o seu Salvador e que o remiu, sendo ele um perdido e pecador condenado, e Cristo o resgatou e o salvou de todos os pecados. Então essa era a visão de Martinho Lutero acerca da pessoa de Jesus. Aí nós teremos o Catecismo de Heidelberg, onde o catecismo aí vamos ver sempre com perguntas e as definições teológicas como respostas. Então, na pergunta 35 do catecismo, pergunta-se: o que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? A resposta acerca dessa pergunta é: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim, ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Essa é a definição acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma outra definição está no breve catecismo de Westminster, onde a pergunta 21 diz: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? A resposta: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e ele continua a ser Deus e homem em duas naturezas, em uma só pessoa para sempre. Uma outra confissão doutrinária, agora falando da confissão doutrinária da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, diz: cremos em Jesus, o eterno Filho de Deus, o unigênito do Pai, a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador da Igreja, herdeiro de todas as coisas e salvador do mundo. Aí eles continuam dizendo: cremos em sua concepção virginal, isto é, da Virgem Maria, identificando-se inteiramente com o ser humano, ainda que sem pecado, nas suas duas naturezas interior, perfeitas e distintas, divindade e humanidade, visto de forma inconfundível em uma só pessoa, um só Cristo, consubstancial, isto é, mesmo substância, com o Pai, segundo a divindade, a consubstancial a nós, segundo a humanidade. Então, mesma substância do Pai, na mesma substância da humanidade, o homem, excetuando o pecado, mediador entre Deus e homem. Ainda na mesma confissão de fé da Renovada, diz: cremos que ele honrou a lei divina por sua obediência pessoal e em sua morte vicária e expiatória na cruz fez provisão para a redenção dos homens dos pecados. Cremos na ressurreição corporal e sua ascensão à direita de Deus Pai, onde é o único mediador
participando da natureza de Deus e do homem, e em cuja pessoa efetua-se a reconciliação entre Deus e o homem. Ele voltará em poder e glória para julgar o mundo e consumar sua missão redentora. Habita agora em todos os salvos como Senhor vivo e para sempre. Então, o que nós podemos tirar de conclusão das definições, das confissões de fé, dos credos e aqui lido? Que Cristo, ele é em essência divino e em essência humano, excetuando o pecado, nascido da Virgem Maria, e esse mesmo Cristo um dia voltará. Em suma, é isso, é o Cristo que nos redimiu do pecado, é o Cristo que nos salvou, estando nós perdidos em nossos delitos e pecados. Então, em regra geral, todas essas confissões, elas vão convergir para o mesmo sistema de crença na pessoa de Jesus Cristo. Vão convergir para os mesmos princípios elementares expostos na Bíblia Sagrada. Então, quando nós pegamos esses princípios e vemos eles respaldados na Bíblia, e obviamente a Bíblia revelando esses princípios de maneira clara e objetiva, nós temos que então entender que esses princípios são totalmente válidos para a nossa crença e para a nossa fé. Quando nós encontramos outros tipos de crença, outros tipos de princípios que discordam com esses princípios registrados na Bíblia, registrados nas Sagradas Escrituras e expostos, depois organizados de maneira sistemática nas confissões de fé. Nós temos confissões de fé da Batista, presbiterianos, como nós lemos aqui. Nós vamos perceber que esses princípios podem ser chamados de heresias, quando colide com o que a Bíblia coloca, quando colide com as Sagradas Escrituras. Esses princípios podem ser chamados de heresias. Então agora nós veremos algumas distorções que no decorrer da história foram feitas dos princípios legais da Bíblia Sagrada que fala acerca de Jesus Cristo. Então, heresias históricas e tendências hermenêuticas que vão estar contrapondo o que a Bíblia diz e por isso são chamados de heresias. Então vamos falar sobre o primeiro deles, o ebionismo. Essa seita, ou essa heresia, ou esses princípios convergentes vão falar que Jesus era meramente um homem chamado por Deus, filho de José e Maria, não era Deus e completamente homem, né? Então, esse é um princípio dos cristãos judaizantes e às vezes recaía no subordinacionismo, onde o filho é ontologicamente subordinado ao pai e não igual ao pai, onde ele é homem e não divino. O ebionismo vai colocar Jesus como filho de José e não filho de Deus. Então ele anula o aspecto divino de Cristo e ele vai estar enaltecendo o aspecto humano de Cristo como sendo o filho de José. Essa é uma seita que distorce dos princípios bíblicos registrados nas Sagradas Escrituras e automaticamente colide com aquilo que a igreja colocou como princípio em seus credos e confissões. Uma outra heresia é o docetismo, que é uma vertente do gnosticismo, que é uma outra doutrina que surgiu ainda no período bíblico do Novo Testamento. O apóstolo João vai escrever as suas epístolas e o seu evangelho com o objetivo de combater doutrinas gnósticas. E esse docetismo vai nos dizer que o corpo de Cristo não era verdadeiramente humano, era uma espécie de ilusão. Então agora vai essa doutrina negligenciar a humanidade do Cristo e dizer que o que eles viam na terra era apenas
um holograma, entre aspas. Era como se fosse um holograma, não era verdadeiramente humano esse corpo de Cristo. Então percebe que isso vai distorcer verdadeiramente o que os apóstolos ensinaram e o que as testemunhas que viram Jesus ressuscitar e que conviveram com Jesus diz. Então converge, né? Então colide com a doutrina cristã. Então, portanto, é considerado pela igreja uma heresia. Um outro ponto é o gnosticismo. Vimos agora um braço do gnosticismo e agora o gnosticismo propriamente dito, onde ensinava que Cristo não era Deus, mas sim um ser superior aos homens, considerado como uma das emanações da divindade. Então vai dizer que agora vai negar a pessoa do Cristo como não sendo um Deus, né? Como o Deus poderoso. É apenas uma emanação, era apenas uma projeção na terra daquilo que era divino, e não propriamente o Cristo sendo um ser divino. Então, o gnosticismo ele vai existir ali nos momentos onde a igreja está passando por algumas transformações, por exemplo, da sua sede, de Jerusalém para a Antioquia, onde a igreja está passando por momentos de perseguição, e o apóstolo João vai escrever o evangelho dele falando desse Cristo divino. É tanto que ele começa a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vimos aqui melhores detalhes, você pode voltar lá quando nós estudamos sobre o evangelho de João e perceber o quanto João se preocupa em mostrar o Cristo Deus para poder exatamente combater os princípios do gnosticismo que já estavam sendo expostos naquele momento. Uma outra doutrina que nós podemos chamar de herética é o monarquismo. Essa doutrina vai ser difundida aí por Paulo, não Paulo de Tarso ou Paulo da Bíblia, mas o Paulo de Samosata, em 260 depois de Cristo. E o interessante dessa doutrina é que vai ensinar que o Cristo, após ter recebido dínamos, o poder do céu, ele não se tornou o Cristo divino, ele se tornou apenas um portador da palavra, do Logos, o portador desse poder. Então isso aí, com certeza, vai estar trazendo aí uma anulação da figura do homem e trazer esse homem apenas como portador do dínamo, do poder do Logos, da palavra. O monarquismo modalista vai ser conhecido lá no Oriente como sabelianismo, até pelo fato que foi o seu propulsor Sabélio, né? Ele que difundiu, ele que era presbítero de Ptolemaida, ele que era presbítero de Ptolemada em 215 depois de Cristo, ele vai dizer que não existe três pessoas. Então ele nega a Trindade. Não existe três pessoas. Estaremos falando sobre isso quando estudarmos Trindade. Porém, existem três faces semelhantes de um só Deus. Então, isso aí é muito arriscado, porque de alguma forma as pessoas vão dizer que Deus se manifestou de um jeito em um período, manifestou de outro jeito em outro período e outro jeito em outro período. Como? Deus se manifestou como Deus, a priori, depois ele se manifestou como Cristo, depois ele se manifestou como o Espírito Santo. Três faces de um Deus só. Então, é uma outra doutrina equivocada acerca da pessoa de Cristo e agora especificamente também do Espírito Santo e da pessoa do próprio Deus. O adocionismo, ele vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo foi homem, comum, sem qualquer reivindicação divina, até que em um dado momento, impreciso dizer, seja no seu batismo, seja na sua ressurreição, em algum momento, Deus o adotou como filho. Aí agora é um outro fator. Olha, Jesus era um homem comum, caminhou, e aí chegou um momento que Deus decidiu adotá-lo como filho, que é uma outra vertente, uma outra heresia histórica. E aí vem o arianismo. Gente, essa doutrina, ela vive, obviamente, até hoje, na figura daqueles que acreditam de que Deus Pai não é o mesmo Deus Filho, não é o mesmo Deus Espírito Santo. Hoje nós temos isso muito próximo e muito uma doutrina
nós temos raiz hoje, que seriam os testemunhos de Jeová, que vai ter essa mesma linha de raciocínio teológica do que os arianismos naquela época, em 250, o período aí onde Ário ele fundou essa doutrina. Ele dizia que só há um só Deus Pai, não gerado, sem começo e verdadeiro, um único detentor da imortalidade. Até aí, está certo? E que Jesus não era o consubstancialmente semelhante a ele. Então, não era mesmo feito da mesma substância. Vem desse termo grego aí, homousios, que significa consubstancial, ou feito da mesma substância do Pai. Mas era homousios, que seria outro termo grego para uma substância genérica ou similar. Então, o arianismo vai defender que Jesus não era da mesma consubstância, ou da mesma substância que Deus, mas algo similar, algo parecido, mas não era Deus. Então, Ário vai falar isso. Então, nós temos nessa doutrina de Ário 4 implicações muito claras. Primeiro, o Filho é uma criatura de Deus, e não o próprio Deus. O Filho, como criatura de Deus, teve um começo em algum momento. Ele não é mais eterno como nós acreditamos que ele é, como a Bíblia revela que ele é. Então é a segunda implicação. Cristo é uma criatura e Cristo passou a existir em um dado momento e não seria mais eterno. O Filho não tem comunhão substancial com o Pai. Isto é, o Filho não está ligado com o Pai, da mesmo padrão da sua substância. O Filho está sujeito ao pecado e à rebelião, tal como o diabo fora sujeito. Então, essas 4 implicações são muito claras quando você diz que o Filho não é eterno, não é feito da mesma substância que o Pai. Então, com isso, o arianismo vai anular o lado divino do próprio Cristo. Então, nós temos aqui um exemplo como o arianismo se representa. O Pai eterno, sempre eterno, desde a antiguidade à eternidade. Só que aí vem o Filho que nasce em algum momento, passa a existir como criatura, e aí o Filho gera o Espírito Santo. Então, o Pai criou o Filho primeiro e através do Filho o Pai cria o Espírito Santo. Então, é uma doutrina meio que equivocada do arianismo quando defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Depois, o apolinarismo. Percebe que nós temos inúmeras seitas que foram descortinando no decorrer do tempo para explicar a pessoa de Jesus, para falar sobre a pessoa de Jesus. Mas, infelizmente, cada uma dessas figuras apresenta Jesus de uma maneira distorcida daquilo que nós vimos dos credos, das confissões, das igrejas históricas, e que eles estão intimamente ligadas às Sagradas Escrituras, porque assim as Sagradas Escrituras dizem que Cristo era. O apolinarismo, que era a doutrina do Apolinário, ele que viveu aí entre 310 a 390 depois de Cristo, ele era bispo de Laodiceia, da Síria, e defendia a divindade de Cristo. Entretanto, dizia que na encarnação a alma humana fora substituída pelo Logos divino. Então, ele negligencia, ele diz que a alma, o centro das emoções de Cristo, fora substituído, foi tirado essa alma humana e foi colocada ali a palavra de Deus, o Logos de Deus. Isso significava que houve uma espécie de fusão entre carne e o divino. Como elemento mais predominantemente forte era o divino, o Logos subjugava a carne e a controlava. Então, Deus controlava as vontades da carne, do próprio homem, do Cristo homem. Então, propriamente, a natureza encarnada da palavra divina é a afirmação do apolinarismo. Então, é como se Deus subjugasse essa carne. E aí, nós teríamos como invalidar, por exemplo, muita coisa de Cristo, entendendo que, por exemplo, a própria tentação, Jesus venceria a tentação porque a carne de Cristo estava ali sendo subjugada a um poder divino que havia tirado a alma, tirado os desejos de Cristo e assim anulado qualquer desejo humano de Cristo.
Então, seria a doutrina apolinarista. Tendo um fluxograma, você viu aí que a alma ela é simplesmente negligenciada. O nestorianismo será uma doutrina colocada por Nestório, bispo de Constantinopla. A ideia que dizia que Jesus Cristo era constituído por duas naturezas distintas e, consequentemente, por duas pessoas distintas. É como se nós falássemos que Jesus fosse ali duas caras, né? Duas pessoas opostas vivendo dentro de uma caixinha humana. Então ele, numa série de sermões proferidos em 428, declarou-se veementemente contra a designação dada a Maria como Theotokos, que é mãe de Deus, e preferiu usar a terminologia que ela era Christóculos, que é a mãe de Cristo, ou Theodoxos, que seria a que recebe de Deus. Considerava que a união entre duas naturezas era a ordem moral e simpática e afetiva, não era do tipo ontológica. Então, é como se temos duas figuras vivendo no mesmo ser. E acaba, então, entrando em contradição do que a Bíblia diz. O nestorianismo vai dizer que Cristo tinha essas duas pessoas e duas naturezas. Ele não era onde consistia a mesma natureza, mas como se fosse uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então temos aí essa contradição. O eutiquianismo, que é uma doutrina onde vai dizer o seguinte, que a encarnação era definida como sendo o resultado da fusão com o divino. Então, o humano é como se fosse lá, quem é da minha época assistiu Super Saiyajin, né? A fusão de Trunks com o menino lá do Goku lá. E aí não é bem assim. Não é uma fusão do divino com o humano. Né? Eu te vai dizer que a natureza humana dele foi absorvida pela divina, de modo que dessa absorção nasceu uma nova substância híbrida, um terceiro tipo de natureza. Então, juntou a natureza humana com a divina e gerou uma terceira. Ou seja, ele não era nem Deus, nem homem nem Deus, pois era uma mistura das duas naturezas, mistura resultante, não sendo definido aí o que era. Então nós temos aí essa fusão aí representada nesse gráfico, ok? Então, resumidamente, nós temos o ebionismo, que negligencia o lado divino e enaltece o lado humano, o docetismo, que já negligencia o humano e enaltece o divino, o arianismo, que vai falar que o Cristo era uma projeção do divino, né? Então aqui na Terra, o nestorianismo, que vai falar que eles são duas pessoas dentro do mesmo pacote, o eutiquianismo, que vai falar que vai ter essa fusão entre o Cristo divino e o humano, gerando uma terceira pessoa, e o apolinanismo, que vai dizer que Deus, o lado logos, o Deus, vai suprimir a alma do Cristo humano. Então nós temos essa conjuntura aqui de crenças acerca da pessoa de Cristo. Mas eu pergunto para você que leu e assistiu aqui comigo sobre o que os credos e as confissões de fé falam sobre o Cristo, sobre o que essas doutrinas dizem sobre o Cristo. Quais desses dois pontos de vista, entre o que nós chamamos aqui da categoria das heresias e da categoria dos credos e das confissões de fé, falam? Quais desses dois pontos de vista verdadeiramente falam da pessoa de Jesus como registrado nas Sagradas Escrituras? Então, esse momento é um momento para refletir, é um momento para pensar sobre isso, porque na próxima aula falaremos sobre as duas naturezas de Cristo. Tá bom? Deus abençoe, gente. Até lá.